Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. Hoje nós vamos falar um pouco acerca de fé. Não segundo um conceito comum de fé, segundo a percepção generalizada que as pessoas compreendem a respeito de fé. Se você sair perguntando pelas ruas se as pessoas têm fé, você vai perceber que as pessoas, de modo geral, têm fé. Fé na fé, fé em vários deuses, mas não é disso que eu estou falando. Fé em si mesma, mas não é disso que eu estou falando, de uma crença comum, de acreditar, ou de uma religiosidade que seja pessoal e que não passe segundo os princípios e os mandamentos da Bíblia. Estou falando de uma fé que, primeiro, tem a ver com a salvação em Cristo Jesus. Para que a gente tenha esta fé, a Bíblia vai nos dizer em Romanos 12 que é necessário que Deus nos dê, que Deus nos oferte, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E Ele distribui esta fé segundo a proporção do seu querer, ou seja, segundo a sua vontade. Ele vai distribuindo, Ele vai nos dando este dom. Então, fé é dom de Deus, diz Romanos no capítulo 12. É dessa fé que queremos falar, de uma fé que, segundo Hebreus 11, tem a ver com esperar, tem a ver com acreditar, tem a ver com convicção, tem a ver com certeza. Certeza de coisa que ainda não temos em mãos, que aguardamos, que esperamos, certeza de algo que não vemos. Então é um entendimento, uma compreensão, a gente pode assim definir fé, é uma compreensão, é um entendimento que ultrapassa a nossa capacidade sensorial, que ultrapassa a nossa razão, que ultrapassa a percepção das circunstâncias que nos cercam, que ultrapassa a lógica que fundamenta o nosso pensamento. E perceba que eu estou dizendo que ultrapassa e não necessariamente nega, não necessariamente rejeita. A gente entende que a fé bíblica, a fé cristã, a fé que é dom de Deus, ela não anula a razão, a lógica, não anula a nossa capacidade sensorial de observar e perceber e verificar os aspectos que nos cercam, sejam eles bons ou ruins. Mas, na verdade, estamos falando de uma fé que contempla esses aspectos, mas que não se limita a estes aspectos. E é comum você perceber, você ouvir as pessoas falando que elas precisam exercitar a sua fé, como se isso fosse possível. Se é dom de Deus, ela não provém de nós. Se é Deus que nos oferta essa fé, se é Deus que nos dá esta fé, se é uma ação de Deus em nosso favor, tanto para a salvação, também como para que a gente viva neste tempo aqui, esta fé, sendo dada por Deus, não pode ser produzida em nós mesmos. Não há nada que a gente possa fazer por nós mesmos, para que a gente então possa, de forma autônoma, exercer, ampliar, alterar, robustecer a nossa fé. É algo que Deus age em nosso favor e Ele agindo em nosso favor segundo os seus recursos, então Ele aumenta a nossa fé a partir, como eu já falei, da fé salvífica. E o que é a fé salvífica? É aquela condição que está lá descrita em Efésios 2. Nós estávamos andando segundo o curso natural da nossa vida, mortos em nossos delitos e pecados, vivendo como filhos da ira, e Deus altera, Deus de forma graciosa intervém na nossa história, de forma misericordiosa, por meio da mensagem da cruz, Ele desvenda os nossos olhos e faz com que a gente perceba a nossa condição e faz então com que a gente clame ao Senhor por misericórdia e graça, uma vez que fomos regenerados em Cristo Jesus. Ou seja, o homem natural, ele não pode ver aquilo que Deus revela na pessoa de Cristo Jesus, ou seja, somente pela ação do Espírito. Então, como nós podemos ter a nossa fé ampliada diante das dificuldades do nosso dia a dia, para que possamos compreender melhor os propósitos, os desígnios de Deus, os princípios que Deus tem revelado em sua palavra. Quando a gente vai para o capítulo 10 de Romanos, ainda no mesmo capítulo, no mesmo livro de Romanos, a gente vai ver que é por meio da pregação, é por meio da exposição do Evangelho de Cristo Jesus, ou seja, é por meio da exposição da palavra de Deus que a nossa fé é ampliada, é aprofundada, é robustecida. Então,
neste vídeo de hoje nós queremos apresentar a você, nos apresentar a ideia que a própria Bíblia nos informa, de que é possível sim que a gente tenha a nossa fé ampliada, mas Deus decidiu que isso sempre se dará pela intervenção do Santo Espírito e pela exposição da palavra, também inspirada pelo Espírito. Romanos 10 vai dizer isto. Então a gente começa a compreender que sem uma vida cotidiana de meditação na palavra, de oração, de dependência de Deus, será impossível que a nossa fé seja robustecida, seja fortalecida, seja ampliada. E a gente precisa que a nossa fé seja ampliada, porque as dificuldades da nossa vida, elas são crescentes, elas estão presentes em nosso cotidiano. E como compreender os propósitos de Deus? Como compreender, por exemplo, a promessa descrita em Romanos 8, que nada nos separará do amor que há em Cristo Jesus, nem espada, nem morte, nem potestade. Quando vêm as adversidades, quando vêm as dificuldades, se nós olharmos para essas circunstâncias difíceis, somente baseado na nossa percepção, somente baseados na nossa capacidade cognitiva, a gente desanima, a gente percebe que essas dificuldades são maiores do que nós mesmos. Então, como continuar? Como perseverar? Como prosseguir? Somente pela fé. Então, essa equação fecha. Precisamos cotidianamente estarmos prostrados aos pés da cruz, ouvindo a palavra do Senhor, ajoelhados, orando, suplicando ao Senhor que por meio desta palavra o Santo Espírito amplie a nossa visão, para que a gente possa ver além das circunstâncias que nos cercam. Então, meu irmão, minha irmã, fica aqui a palavra de hoje. Que Deus amplie a sua fé, que Deus amplie a minha fé, que possamos prosseguir, perseverar em meio às circunstâncias, não olhando somente para dificuldades, para os momentos de angústia, de dor, ou mesmo ficarmos fixados no momento de alegria, mas que o Senhor nos amplie a visão, para que a gente possa estar convicto acerca daquilo que aguardamos, que esperamos e que ainda não vemos. Porque, como diz o apóstolo Paulo, agora nós vemos em parte, mas então veremos face a face. Não perca a oportunidade de estar diante da palavra de Deus. É assim que o Senhor vai ampliar, aprofundar a nossa fé. Não tem o que você possa fazer por si mesmo de forma autônoma. Você depende desta palavra e da ação do Espírito para que a tua visão seja ampliada. Fique com Deus, medite cotidianamente na palavra do Senhor e que o Senhor amplie a sua fé e a minha fé. Deus nos abençoe, um forte abraço.